Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar de uma coisa maravilhosa que é o Manual da Vida, as Escrituras Sagradas, irmãos. E eu queria te pedir, irmão, te incentivar, né? A você que talvez, porventura, não faça isso como habitual, fazer a leitura da Palavra de Deus. Eu queria te incentivar, irmão, porque sem a leitura a gente não sabe, a gente vai perdendo a fé, a gente vai perdendo a confiança, a gente vai perdendo as forças. Então eu quero te incentivar, irmão. Hoje, se você faz, show de bola. Se você não faz, começa a fazer, né? Se você não faz, começa a fazer, irmão, porque a palavra de Deus é forte, é viva e é muito agradável, irmãos. Então a gente tem que procurar sempre a sabedoria na palavra. Eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, nesses vídeos que eu faço aqui, que a Bíblia para mim é o manual da vida hoje em dia. Eu não creio na Bíblia, mas a palavra de Deus entrou, irmãos. A palavra de Deus entrou e hoje eu creio fielmente nas Escrituras Sagradas e eu faço uso delas e ainda digo para que todo mundo faça a mesma coisa. Eu sei que tem muito cristão que não tem o hábito de ler a palavra de Deus, vai para a igreja, volta para casa e não faz isso. Então eu quero te incentivar, irmãos. Muito cristão, viu? Eu estou falando de evangélicos, eu estou falando de católicos, eu estou falando dos cristãos, amém, irmãos? Então vamos lá. Eu queria, para começar aqui, ler aqui o que diz em Romanos, né, sobre a fé. Vamos começar aqui em Romanos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não tem fé. Essa é a verdade. Você vai se converter, alguém pregou para você, ou você viu alguma pregação, alguma coisa te chamou, Deus tocou no seu coração, e você foi, se converteu, aceitou Jesus, mas você não deu caminhada na sua vida cristã, você não leu, você não buscou, você não ora, irmão, você vai perdendo a fé. Aquela fé que te incentivou aí, buscar a Deus, buscar a igreja, né? Essa fé vai se apagando, porque ela não vem. É necessário você fazer uso da Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada é que ela vai entrando dentro de você e vai te aumentando a sua fé. É nas Escrituras Sagradas que a gente tem ânimo, que a gente tem esperança, que a gente tem fé, que a gente cria amor, que a gente sabe como passar pelas adversidades do dia a dia. Tá tudo aqui, irmão. Por isso que eu digo, é um manual da vida. Para você que é cristão, é necessário, irmão, que você leia a palavra de Deus. Se você não lê, você pode perder muita coisa, inclusive a sua salvação, porque com o tempo você sai do caminho do reino, irmãos. E aí eu queria ler aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8. Essa tradução aqui é da King James atualizada. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Irmãos, olha aqui o que diz aqui em Josué 1:8, que a gente deve meditar dia e noite. Para quê, irmão? Para que os nossos passos, a gente tenha cuidado a cada passo que a gente der, para a gente que não saia da conformidade da lei de Deus. O que é que quer dizer isso, irmão? Hoje em dia você que é cristão aí, você, não sei qual a sua igreja, mas você já deve ter visto algumas pessoas indo em desconformidade ou agindo em desconformidade com as Escrituras Sagradas. Por exemplo, às vezes uma mulher é crente, se converteu, mas aí ela não tem o hábito de ler, ela não sabe o que é que diz as Escrituras Sagradas, ela não sabe o que é que Deus determina que um cristão faça, e o que é que ela usa? Ela continua sensualizando de certa forma, sensualizando dentro da igreja.
A mesma vida que ela tinha antes, ela continua do mesmo jeito. Ela vai com aquela roupa decotada, aqui os seios decotados, né? Usa muita maquiagem. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que se embelezar, irmão, não é isso. Mas sabe o excesso que se torna até sensualidade ali, isso aí se torna até imoralidade. Tem uns vestidos que tem um lascão aqui na coxa. Isso, irmãos, dentro da igreja é imoralidade. É imoralidade. E às vezes não usa dentro da igreja, mas usa fora, no dia a dia. Aquele shortzão cravadão e tal. Irmãos, isso tudo é porque não faz uso da leitura. Aí anda em desconformidade com as escrituras sagradas. Isso aqui é um manual da vida, irmãos. Isso aqui está dizendo bem direitinho aqui. Medita dia e noite, para que tu tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que está escrito ali. É necessário, irmão, que faça uso das escrituras sagradas. É nas escrituras sagradas que Deus conversa contigo. Muitas vezes você está aflito em alguma coisa, você começa a ler a Bíblia e vê uma passagem ali que bate em cima, irmão. Irmãos, ali não é por acaso não. É Deus agindo na tua vida. É te acalmando, é te orientando, é guiando os teus passos. Junto da leitura da palavra, a oração nem se fala, né? Junto a oração e a leitura, você está dentro do reino. Essa é a verdade. Porque se você lê as escrituras e ora, irmão, você está dentro daquele João 15:7, né? Se estiveres comigo e minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiseres que eu os darei, né? Mas você está ali dentro do reino praticamente. Óbvio que ler e obedecer, ler e viver, não é só ler da boca para fora, não é assim não. Assim, às vezes você dentro da igreja você faz isso, né? Você vai, aí tá lá o pastor, o padre diz assim: abra a sua Bíblia no capítulo, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Você lá leu aquele textinho com o pastor lá, fechou a Bíblia, vida seguiu. Não é assim não, irmãos. É por isso que aqui diz medita. Meditar, irmãos, é você se concentrar ali naquela palavra, é você ler com atenção, é você reler, é você estudar o que aquela palavra quer dizer, é você pedir orientação a Deus, discernimento da palavra, para você entender o que diz aquela palavra, e caso você não tenha entendido, para você entender e passar a agir em conformidade do que quer dizer aquela palavra, irmãos. É isso, por isso que diz, medite nela dia e noite. Dia e noite você tem que estar pensando na palavra de Deus. Por que dia e noite, irmão? Vai passar 24 horas lendo a Bíblia? Não é isso, irmão. Presta atenção. Dia e noite é que enquanto tu estiver acordado, tu está fazendo as tuas ações mediante a palavra de Deus. Então, aconteceu um problema, eu tenho que agir de acordo com a palavra de Deus. Tenho que estar sempre meditando o que diz as Escrituras, como eu devo agir. Entendeu? E isso é de manhã, é de tarde, é de noite. É de noite também. As aflições acontecem o dia a dia, as lutas acontecem o dia a dia. Isso aqui vem dizendo o que você deve fazer, o que você deve buscar, né? Você tem que estar sempre apto, né? Ali de pronta ação para exercer o que diz as Escrituras. E como é que eu vou chegar a isso? É lendo as Escrituras. Você lê as Escrituras, irmãos, você vai ter todo o discernimento necessário para você agir conforme ela. Pode haver erro? Pode, não a Bíblia não há erro. Então, você, né? Acontecer de você, óbvio, irmão, você é um pecador, você pode errar, você, né? Tá passivo de erro, mas você deve o quê? Pedir perdão a Deus e consertar esse erro que você fez. Às vezes a palavra de Deus, por exemplo, diz: quando irar, não peque. O que tem de cristão que perde a cabeça quando ira, briga com a esposa, briga com não sei com quem, discute, sai até da igreja, irmão, por um pouquinho de nada. Um pouquinho de nada, uma discussãozinha, por uma coisinha, o irmão briga com outro irmão dentro da igreja, sai da igreja, abandona tudo. Tudo isso porque não observou as Escrituras sagradas, que o próprio Jesus disse: quando irar, não peque. O que quer dizer isso? Quando você irá, Jesus disse, você vai irar, vai ter momentos que você pode ficar com raiva, porém não pode pecar. Não pode usar palavras torpes, não pode, né? Vou botar aqui para vocês entenderem, esculhambar a pessoa, usar palavras pesadas. Você não pode fazer essas coisas. Ou agredir,
ou enfim, até chegar ao ponto de matar. Tudo isso é um pecado, meu amigo, que vão, quando irar, não peque. E tá aqui nas escrituras, mas aí a pessoa não lê, vai saber disso? Eu acho que tem muitos irmãos que não percebem isso, porque o que tem de irmão que briga, porque uma pessoa falou uma coisa, outra pessoa falou coisa dentro da igreja, começou a briga, começou a confusão e a pessoa se afasta até da igreja. E consequentemente, muitas vezes até se afasta até de Deus, porque acha que dali é conversa, não sei o que e tal, enfim, irmãos. Tudo está nas escrituras sagradas, aqui te dá ânimo, aqui te traz a cura. Irmãos, a palavra de Deus é forte, irmãos, é ela que vai te separar do pecado, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos, que vai fazer você deixar aquela vida passada e passar a ser uma vida nova. Quanto mais você lê a palavra, mais você fica afiado. Em falar nisso, em afiado tem aqui em Hebreus 4:12. Olha aí, irmão, o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e a intenção do coração, irmãos. Olha aí, irmãos. Veja aí essa situação aí. Olha como a palavra de Deus é tão afiada como uma espada. Ela consegue separar, irmãos, o velho homem do novo homem. Aquele homem que andava em pecado daquele que não anda mais. Por quê, irmãos? Porque você nasceu de novo. Quanto mais você lê, se dedica, medita dia e noite na palavra de Deus, irmão, mais você se afasta do mundo do pecado, mais você se afasta das coisas erradas. Isso é principalmente para você que se converteu há pouco tempo, principalmente para você. Para aqueles que já estão na caminhada cristã já há muito tempo, devem permanecer. Eu sei que muitos já leram a Bíblia várias vezes, mesmo assim tem que continuar lendo as escrituras, mesmo assim tem que continuar em comunhão com Deus, em oração constantemente. Por quê? Porque o inimigo não dorme, irmão. O inimigo fica, como as escrituras mesmo falam, fica igual um leão, irmãos, na espreita ali, ó, escondidinho, nas brechas ali da tua casa, só esperando uma oportunidade para te atacar. E qual é a oportunidade? Quando você errar, quando você pecar, quando você irá com algum problema, uma aflição em casa, você irá e usar, ali começar a pecar, é ali que ele entra. Ele entra e começa a jogar lenha na fogueira, irmão. E aí, às vezes, tu acaba brigando com a esposa, se separa, e aí, meu irmão, é complicado. Você que é casado já deve ter passado alguma coisa parecida e sabe que, ou já vivenciou através de algum parente ou um amigo que já passou por essas lutas aí, sabe que é complicado quando um relacionamento conjugal está em crise. É muito complicado. Só quem é casado sabe, né? Mas graças a Deus, se você andar direitinho, de conformidade com as escrituras sagradas, Deus está sempre com você. Não tenha dúvida, irmãos. Se você está sempre em oração, se você está sempre fazendo uso das leituras e principalmente servindo a Deus, irmãos, não tem para onde correr. Deus vai te guardar de todas as adversidades dessa vida, irmãos. Olha o que Deus sempre falava para os reinos, para o pessoal aí. Ele mandava os profetas falar para cada reino de Israel que ia se surgindo, ele ia falando. Se você obedecer, tem até aqui, deixa eu procurar aqui, tá aqui em Deuteronômio capítulo 28, capítulo 28, versículo 1. Vamos ver. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se você... Desculpa.
Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha aí, irmãos. Deus aqui falando. Se você obedecer fielmente a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, fielmente, olha que ele usa isso, fielmente, e obedecer os seus mandamentos, irmão, todas as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Olha aí, ele deixa bem claro, se você é um cristão que está em obediência à palavra de Deus, irmão, pode ter certeza que Deus te dará bênçãos ali. Eu nunca falo de riqueza, eu quero deixar isso bem claro, viu? Eu não prego prosperidade, que isso é mentira, isso é obra do inimigo, pregar prosperidade aqui, riquezas, não prego isso. Eu falo de bênçãos, as coisas dão certo para você, você vive uma vida mais tranquila, nunca te faltará, né? Como diz as Escrituras, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Você terá o necessário, irmãos, para você viver. Pode ter certeza. Eu não falo de riqueza, eu não falo... Tem gente que diz, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Pode sim, Deus tem te abençoado. Não, ele, de certa forma, ele não te deu. Ele agiu para que as coisas agissem. Ele te abençoou para que as coisas fluíssem, para você comprar aquele carro, para você comprar aquela casa, porque se realmente fosse dado 100% por Deus, você não pagaria por ela, não é verdade? Você não teria que pagar, mas tem gente que gosta de fazer essa pregação da prosperidade, que Deus vai te dar riqueza, porque a gente sabe muito bem claro, através das Escrituras Sagradas novamente, que o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, não foi para te dar riqueza em nenhum momento, irmão, em nenhum momento o Senhor veio para te dar riqueza, ele veio para que seus pecados fossem perdoados, e assim você retorne para o reino dos céus, porque nós somos de lá, a gente, né, eu digo a gente, nós, né, desde a descendência ali, de Adão ali, que veio, né, a criação de Deus, veio do paraíso, e para lá nós voltaremos, irmão, nós voltaremos a ter uma vida com Deus, porque Deus, ele criou o homem para ter comunhão com ele, mas aí é outro vídeo, irmão, senão a gente muda aqui o contexto. Então, irmãos, eu quero te incentivar, mais uma vez, leia as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nela, irmão, está contido todas as informações que você precisa na sua caminhada cristã, irmão. Tudo que você precisa está contido aqui. Quando você estiver triste, está aqui. Quando você estiver em lutas, está aqui. Quando você estiver alegre, está aqui. Quando você estiver em batalhas, está aqui, irmãos. Quando você tiver bênçãos, irmão, como você buscar as suas bênçãos, está aqui, irmãos. Obediência à palavra de Deus, fielmente. Confia no Senhor. Quando você tiver com a fé fraca, irmão, está aqui como você ganhar a sua fé. Tudo está contido aqui, irmão. Como você ter a sua salvação para o reino de Deus, está aqui, irmão. Está tudo aqui. Como se você se manter firme, irmão, está aqui. Vista a armadura de Deus. Tem até um vídeo aí. Vista a armadura de Deus. Irmãos, está tudo contido aqui. Tudo que você precisa para a sua caminhada cristã está contido aqui, irmãos. Busque a sabedoria na palavra de Deus e você jamais vai tropeçar, irmão. Tenho certeza, se você orar e se você buscar sempre a sabedoria na palavra de Deus, e não sou eu que estou dizendo não, é Deus, que a palavra vem do Senhor. Então é isso, irmãos. Eu quero que você seja abençoado com a graça de Deus, através da leitura e a comunhão com Deus, irmãos. Então faça isso, irmãos. Não seja uma pessoa que se engana fácil. Tem muita gente que se engana fácil, irmãos, porque não lê as Escrituras Sagradas. É o que eu estou falando de cristão, viu? Gente que anda dentro da igreja, mas que se engana fácil. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. Eu me esqueci agora aqui, tinha uma cidade, me esqueci realmente aqui, tinha uma cidade que o Paulo foi pregar, o apóstolo Paulo foi pregar, e eles, irmãos, Paulo pregava eles aqui, ó, mediante a nós hoje em dia, né, principalmente os evangélicos, né, era Paulo pregando ele aqui, ó,
Vamos ver aqui se está batendo aqui. Vamos ver se está batendo o que o pregador está falando, irmãos. É importantíssimo. Se o pregador está falando uma coisa que está em desconformidade aqui com a palavra de Deus, irmão, não colha. Não leve a sério, tu não vá brigar com ninguém não. Só não colha. Não receba essa palavra. Não receba essa palavra porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Se a pessoa está pregando, por exemplo, uma pregação de prosperidade, de riqueza, né? Bênção da chave, bênção da vassoura para varrer e a tua casa está abençoada. Irmãos, não é bíblico isso aí. Foge disso aí, irmãos. Foge disso aí. Se a tua igreja constantemente prega coisas não bíblicas, coisas que não estão nas escrituras, eu te aconselho até a sair procurar um que realmente siga as escrituras sagradas. Mas eu quero te dizer que aquele cristão que ouve a pregação e procura nas escrituras sagradas saber se tudo está direitinho, ele está meditando na palavra, viu? Porque ele já está buscando ali o entendimento na escritura sagrada. Porque normalmente o pregador, ele lê e ele explica a palavra. Então, irmãos, automaticamente aqui dali já é uma reflexão, é meditar, é você refletir, você procurar um estudo para entender aquela palavra, irmão. Mas o Espírito Santo vai te ajudar. Para isso, ore pedindo discernimento da palavra e do Espírito, para que você, ao ler as Escrituras Sagradas, aquilo venha como uma água caindo da cachoeira ali, venha lisa, meu irmão, venha lisa ali, você entende tudo perfeitamente. Amém, irmãos? Eu quero te abençoar com essa palavra de hoje, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu querido.